Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E conforme eu prometi na semana passada, uma vez por semana eu vou falar sobre uma obra literária que tenha sido marcante na minha rotina de leitura, estudo, descobertas artísticas. Só que eu vou falar dessa obra de um ponto de vista pessoal, sem estabelecer nenhum tipo de relação com a crítica literária mais corriqueira, certo? É essa que enfiam goela abaixo na gente na escola. E qual é a razão pela qual eu vou fazer isso? Porque eu adorava as aulas de literatura, eram minhas aulas favoritas, as de filosofia e de literatura na escola, e apesar de eu achar o currículo do MEC muito ruim, muito fraco, pelo menos grandes clássicos da literatura brasileira eu pude ler bem jovem na escola, né? E depois explorar a obra completa desses autores, conhecer grandes poetas, né? Então, apesar disso, da restrição, do fato de que nas aulas de literatura da escola a gente conhece os autores brasileiros sem ter uma noção boa da história literária do mundo, apesar desse defeito que eu acho catastrófico, eu tive a chance de conhecer bem, assim, numa idade correta, cedo, autores importantes, né? Decorar sonetos, começar a perceber o que era estilo, esse tipo de coisa, né? Saber que eu só aprenderia a escrever bem um dia se eu realmente lesse bastante um autor do quilate de Machado de Assis, que maneja a língua com maestria, né? João Cabral de Melo Neto foi um autor que me marcou muito também, porque ele a impressão que eu tinha é que ele tentava chegar o mais simples possível no torneio da frase. Então ele procurava tornear as frases para chegar a um grau de simplicidade. É muito difícil chegar no simples, né? E eu vi essa qualidade, eu percebi essa qualidade, e isso esses aspectos formais, né, do discurso me interessavam muito mais do que a tal da história literária de viés duvidoso que a professora de literatura levava para a sala, né? Eu me lembro que desde muito cedo eu recusava as aulas de redação, eu saía mesmo, não ligava para ficar com nota baixa, porque eu achava que não era por aí que eu ia aprender, né? Não era com esses métodos estúpidos escolares que a gente aprende a escrever, e sim frequentando os grandes autores. E eu sentia muita falta de ler, ao mesmo tempo que eu descobria a literatura brasileira, ler os grandes autores da literatura mundial, né? E o fato de a escola restringir isso me dava uma raiva, né? A minha pequena rebeldia, porque eu sempre fui uma boa garota, uma pessoa afeita a cumprir os deveres, fazer os trabalhos, mas a minha única rebeldia era quanto à literatura, porque é um mundo ao qual eu sempre me dediquei com toda a alma. Então, para mim é insuportável que uma pessoa se comporte de maneira medíocre na minha frente quando se trata disso, né? Da expressão, das artes da linguagem, da tentativa de polir o nosso estilo o máximo possível para a gente ser capaz de oferecer o nosso pensamento de maneira clara para as outras pessoas, né? Então, desde muito jovem eu tinha essa autoexigência. E por isso eu fui, ao longo da minha vida, como objetivo eu tive que enfrentar, assim, ler os grandes clássicos. E quanto mais eu fui lendo os grandes poetas, os grandes clássicos, eu fui percebendo que existe uma intimidade entre aqueles que legaram a tradição do Ocidente, as maiores obras, né? E essa intimidade é que existe um entendimento secreto entre todos eles, né? Quando eu li Homero, quando eu conheci Homero, eu falei, caramba, poesia, isso aqui, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Todos os poetas que eu havia lido anteriormente, eu tive a impressão, quando eu li assim, os 10 primeiros versos da Ilíada, os 10 primeiros versos, na tradução do Odorico Mendes, no caso, né? Foi uma introdução, privilegiada, confesso, por sugestão do professor de grego que eu tive na Unicamp, Trajano Vieira. Ele não cansava de elogiar Odorico Mendes, eu nunca tinha lido Homero, olha que absurdo, e aí eu fui direto na Ilíada, na tradução do Odorico Mendes, que é um negócio lindo, é uma obra de arte, um negócio lindo, lindo, até hoje eu leio sempre, né? Não só essa tradução, porque ela é difícil, né? Eu aprecio outras traduções de Homero, eu coleciono traduções de Homero, mas essa
é peculiar, tem um valor sentimental para mim, né? E quando eu li esses 10 primeiros versos, eu falei, caramba, isso aqui é poesia, né? Isso aqui é poesia, porque eu percebi ali, concentrados em 10 versos, uma série de recursos, técnicas e figuras que outros poetas que eu já havia conhecido desenvolviam na sua obra, né? Ou simplesmente privilegiavam, ou tornavam um dos 1000 elementos que estão em Homero um traço peculiar que ele se preocupava em polir muito em seu estilo, né? Fazia digamos, de um elemento poético, um elemento retórico que excede em Homero, o aspecto principal da sua obra. Então, desse momento em diante, eu passei a deixar para lá todas as críticas literárias e preferi entender a literatura por meio da própria literatura, né? E um dos autores que eu li nessa época, bem jovenzinha, assim, acho que no primeiro ano de faculdade, foi o Dante, a Divina Comédia, numa tradução bilíngue que me permitia acompanhar a musicalidade do italiano, né, e perceber o quanto que o tradutor tinha sido feliz na sua versão. E foi uma das obras que mais me marcou também. A Divina Comédia é uma obra assim, fundamental, você tem que ler. Se você não conhece a Divina Comédia, fica difícil entender uma série de outras obras que são escritas depois dela, alegóricas, né, que remetem àquele estilo, e que tratam do elemento fundamental da existência humana, né? E qual é essa experiência fundamental da existência humana? É aquele momento preciso em que a vida toca a morte, né? E que faz nascer em nós a experiência da eternidade. A gente percebe que a gente é algo entre dois mundos. A Divina Comédia, ela trata esse tema extensivamente, mas com cortesia, porque ele começa no inferno e leva a gente para o paraíso. Então, existe um movimento de ascensão ao longo do poema, né? Algumas pessoas se incomodam porque é um poema cheio de referências históricas, as pessoas às vezes se preocupam demais em tentar compreender toda a época, mas de qualquer maneira esse elemento fundamental está lá, né? Então, ainda que a sua experiência literária seja pequena, ainda que o seu conhecimento histórico, sua educação literária esteja no começo, vale a pena ler. Claro que você vai reler a Divina Comédia ao longo da sua vida toda, porque é uma obra-prima, mas você precisa ter isso desde jovem, porque é um elemento formador da sua educação literária, né? Se você não enfrenta a Divina Comédia, você está prejudicando, você está obstruindo a construção de uma educação literária, tá? Não tem como. E eu acho que foi graças a essas escolhas que eu fui fazendo desde muito jovem, que quando eu li Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e Pedro Páramo é o grande clássico da literatura mexicana, quando eu li essa obra eu fiquei absolutamente impressionada, emocionada e deslumbrada, assim, muito comovida. Foi uma obra que me fez... É difícil falar dela sem me emocionar. Faz tempo que eu li, né? Eu tentei fazer um vídeo sobre essa obra na semana que eu tinha lido e eu não conseguia parar de chorar enquanto eu falava dela. Falei, não, deixa eu esperar passar um tempo, né? Foi um dos livros que eu mais gostei de ler, assim, recentemente. Eu li esse ano, faz pouquíssimo tempo, acho que 1 ou 2 meses. E eu ainda me emociono só de lembrar do efeito que ele deixou em mim, né? Essa obra. E por quê? Porque em Pedro Páramo é considerada, né, eu vi ali na introdução, é uma obra de 120 páginas e se escreveu sobre ela muito mais do que a extensão da obra, né? O Juan Rulfo, em 123 páginas, cria uma obra-prima, e aí a crítica literária fica aí escrevendo um monte de páginas. Eu não li essa crítica literária toda, tá bom? Então o que eu vou oferecer para vocês é realmente a minha impressão, com base na minha educação literária. E ela pode ser equivocada, tá? Mas é com base nela que eu vou fazer essa espécie de resenha ou essa indicação literária para vocês, né? O que me impressiona tanto em Pedro Páramo é justamente porque quando eu li a obra e quando eu cheguei na última frase, assim, no último parágrafo, eu tive a impressão de fazer o caminho inverso da Divina Comédia, uma obra que eu li tem
Japão, lá na minha juventudezinha, assim. E qual é esse caminho inverso? Porque o Dante, ele começa no inferno e ele faz esse movimento de ascensão, de levar a gente para o paraíso. Então é um livro que termina numa reconciliação, numa esperança. Ele é muito gentil o caminho da Divina Comédia, né? Tem momentos muito duros, mas é gentil porque termina no paraíso. Agora o Juan Rulfo é o contrário, porque começa no próximo do paraíso, em algum momento do espaço e do tempo que você consegue respirar puro. E de lá, ele te arranca de lá, te arrasta pelo purgatório e te joga no último círculo do inferno. E o livro termina diante de uma sécula do próprio demônio, né? Então é uma obra, assim, violentíssima, e que consegue exprimir a condição humana fundamental, que é justamente a gente perceber que a gente é alguma coisa entre a vida e a morte, com uma maestria e uma originalidade ímpares, certo? Ele, um autor mexicano, como grande figura, grande imagem que ele explora, é essa tradição própria do México, do Dia dos Mortos, né? E essa reverência que há na cultura mexicana aos mortos. Então, lá o Dia dos Mortos é um dia de festa, é um dia que se comemora, porque se entende que eles vêm visitar os vivos, e se entende que os mortos estão juntos de nós o tempo todo, né? Então ele explora, ele pega esse único aspecto, que é o principal da cultura mexicana, mas ao mesmo tempo ele, digamos, maneja esse aspecto para tratar do tema da experiência humana fundamental, que é se perceber alguma coisa muito frágil, muito vulnerável e muito passageira entre dois mundos que se repudiam, mas estão juntos, assim, inexoravelmente, né? E nesses dois mundos você percebe uma tensão real entre um bem absoluto e um mal invencível. Você percebe uma tensão entre a materialidade pesada e a serenidade da alma, que se consegue perceber uma autonomia separada do corpo, e a própria experiência da eternidade associada à experiência da morte. Então ele consegue tratar, é dessas coisas que ele fala, tá? É o enredo que ele usa, ou esse elemento fundamental na tradição mexicana são as figuras, né? Assim como qual é a grande figura que ele usa do ponto de vista literário, qual é o grande recurso que ele usa? Justaposição e alegoria. O livro todo, a obra toda é feita. O que é justaposição? Todas as coisas, todos os eventos, digamos assim, que acontecem para ele formar a história, né? Esse livro é interpretado como literatura fantástica. Eu não interpreto como literatura fantástica, eu interpreto como um poema, tá, escrito em prosa, mas tem um valor poético evidente. Digamos, é uma alegoria escrita, composta com base na justaposição. Os elementos são justapostos, passado, presente e futuro são justapostos, e é daí que o livro te faz imergir na experiência da eternidade. A partir de um certo momento até o final, não existe diferenciação entre passado, presente e futuro. Ali está tudo junto, né? É daí que a imagem da visita, da contemporaneidade entre mortos e vivos foi tão... o manejo desse elemento da tradição mexicana, por isso que foi tão eficaz, talvez, né, na construção dessa obra. Mas você tem essa justaposição de temporalidades, e a justaposição de temporalidades, ela se reflete na justaposição do próprio discurso, do surgimento dos personagens, certo? E da narrativa, do vínculo entre todas as vidas que são contadas e retomadas ao longo da trajetória do herói, né, que é o filho do tal do Pedro Páramo. Então é uma obra assim... Quem é o Pedro Páramo? Está a sécula do demônio, né? É uma figura que manifesta, assim, que exprime todo tipo de mal, e ao mesmo tempo ele é a figura da miséria
da condição humana, né? Todas as misérias da condição humana se concentram nele. E como ele termina se desfazendo num punhado de pedras, que é o peso da materialidade, né? Que é da vida no tempo. Então é uma obra assim que eu não consigo falar, isso é literatura fantástica e é a maior obra mexicana, sei lá por quê. Eu só consigo me lembrar da Divina Comédia, ao contrário, e eu só consigo me sentir arrastada pelo purgatório e jogada no último círculo do inferno. São essas as impressões que essa obra me despertou. É uma obra que emociona muito, é difícil falar dela sem a gente ter esses sentimentos, né, muito, muito fortes, porque ela fala justamente da condição humana, do que é a experiência humana. E quando eu digo para vocês, né, entre segunda e quinta, a minha ideia é continuar falando sobre temas do nosso cotidiano, com base na minha independência intelectual, e a minha ideia é reservar sexta-feira para falar de coisas realmente importantes. São aquelas ideias, né, os momentos de reflexão em que a gente volta a se perguntar quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Então, hoje é domingo, eu sei que eu desorganizei, essa semana foi um pouco bagunçada, eu atrasei um pouco nesse vídeo que deveria ter saído na sexta-feira, mas a minha ideia, então, de fazer para vocês convites à experiência literária, na verdade, é um pretexto para convidar vocês à reflexão dos temas realmente importantes na vida, né? A gente se perde nas mazelas do cotidiano, nas mazelas dos eventos da ordem do dia, né? De toda essa fofoca imbecil que se faz em torno de um governo que ninguém está disposto a escutar e compreender nas velhas mídias, mas sim simplesmente vilipendiar gratuitamente em nome da salvaguarda de um projeto que não é bom, que não é o que as pessoas escolheram, e eu não estou falando especificamente dos planos da esquerda, eu estou falando de coisas mais amplas, né? Estou falando desse outro ponto que é uma constante na história da humanidade, que é um grupo de pessoas querer definir o destino de milhares de outras, né? E provocando com isso morte, destruição e crises constantes, né? São essas forças que não querem, que recusam e que sempre deturpam, estão prontas a deturpar qualquer tipo de governo, qualquer tipo de vida política mais afinada com os anseios populares, que são os nossos, né? Então, quando as pessoas comuns como nós ousam dizer, não, a gente vai definir o nosso destino, vai sempre ter aí umas dinastias com mania de grandeza, né? Todas elas que revivem Fausto para tentar esmagar a nossa tentativa de exercício de liberdade, né? Então, quando eu convido vocês à literatura, é justamente para que vocês não esqueçam o que é ser humano, o que é ter essa capacidade de ascender, de experienciar mesmo a eternidade e de, com isso, perceber que você tem liberdade de consciência individual. A literatura, ela não mostra, por meio de argumentos, de relações lógicas, interpretações sobre o mundo. Ela nos joga nele, né? Então, a gente se sente imerso na liberdade, quando a gente realmente é capaz de entender uma obra como essa e vinculá-la às experiências humanas fundamentais, certo? Leiam Pedro Páramo, é uma obra de 123 páginas, e em 123 páginas ele consegue fazer a gente repensar o que há de mais fundamental na condição humana. Por isso que eu acho que é uma obra-prima e que vale a pena ser lida e relida aí ao longo da vida. Pelo menos deem uma chance e depois vocês me dizem o que vocês acharam, tá bom? Existe tradução para o português, é fácil de encontrar por aí. O português e o espanhol falado um pouco diferente. Quem achar espanhol também leia, não vai ter dificuldade, tá bom? E cuidem da educação literária de vocês, porque quanto mais a gente aprimora a nossa educação literária, melhor vai ficando a nossa capacidade de interpretar discursos, de interpretar intenções, de interpretar pessoas que nos engambelam, né? A gente tem uma capacidade cada vez maior de
dominando o logos, manter, preservar a nossa liberdade de pensamento. Então, se vocês acham que a literatura... Ler por prazer é importantíssimo? Claro que é. Mas qual é uma consequência maravilhosa que isso traz? Um aprimoramento das faculdades intelectuais mais importantes para o exercício político consciente. Tá? Então, a literatura ela tem, na vida, um valor muito superior ao do entretenimento. Ela nos molda enquanto seres humanos, nos torna melhores, é capaz de polir o nosso senso de beleza, de verdade e de virtude. Então, fica aí essa sugestão. Um ótimo dia para vocês e obrigada pela companhia. Até a próxima.